A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para ministrar a segunda aula de escatologia, a segunda aula cujo tema é Sinais que antecedem a volta de Cristo, parte 2. Nós fizemos a primeira parte 1, e agora nós estamos com a parte 2. As aulas serão sempre em duas partes para que a gente possa, assim, o vídeo não ficar muito longo e a gente assim não perder conteúdo no decorrer da nossa aula. Gostaria de ler um texto da Palavra do Senhor que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, do seu versículo de número 3 ao versículo de número 8, só para a gente recapitular, que diz assim: aí, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reinos contra reinos, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então a gente lê aqui essa passagem no Sermão do Monte, onde Jesus está trazendo ali um ensinamento a respeito da sua segunda volta. Jesus ainda corpo presente ali junto com seus discípulos, mas já ensinando os seus discípulos a estarem alertas, a estarem perseverantes, a estarem atentos para não ser assim surpreendido, ser pego de surpresa. E isso causaria, queridos, ou causará uma decepção muito grande para aquelas pessoas que outrora estiveram diante do Senhor, louvando a Deus, mas por uma ou outra situação abandonaram a Cristo e não conseguiram ser fiéis até o fim, perdendo assim a oportunidade de morar com Cristo. Mas nós devemos estar apercebidos, devemos estar vigilantes para que a gente não seja pego de surpresa. Recapitulando, irmãos, o tema, sinais que antecedem a volta de Cristo. Na aula anterior, nós falamos do primeiro tópico, da aula anterior, da aula 1, os sinais na vida da igreja e a apostasia e também os falsos cristos, os falsos profetas, com as suas doutrinas de demônio. Nós devemos estar atentos a essa situação, porque uma das coisas também que acontecerá, irmãos, são sinais nos céus da vinda de Cristo. Coisa tremenda, Sinais que antecedem a volta de Cristo, haverá sinal nos céus, coisas que anteriormente o homem jamais viu, jamais pôde, assim, contemplou com seus olhos. Ele vai ver esses sinais que serão sinais que antecedem a vinda de Cristo. Não sabemos que sinais serão, irmãos, estes no céu, pois as Escrituras não assim nos revelam, porém sabemos que eles trarão espanto a todos o que ouvirem. Imagine só que de repente acontece um cataclisma, acontece algo totalmente fora de uma normalidade, coisa que o homem não estava acostumado a ver. Nós podemos ver algo que aconteceu no nosso meio, que está acontecendo no nosso meio, essa pandemia do Covid-19, também conhecido como coronavírus, um inimigo invisível que a gente não consegue ver, mas que o seu contágio ele é terrível, é de um alcance tremendo. E aí você talvez pergunta, mas como pode isso acontecer? Isso, querido, eu quero afirmar para você com todas as letras, que nada acontece sem a vontade soberana de Deus ou a sua vontade permissiva. Existem duas coisas que você deve entender: vontade soberana
vontade permissiva. Vou te dar um exemplo. Vontade permissiva de Deus. Deixou que Satanás tocasse nos bens de Jó e na saúde de Jó. Vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Vontade soberana. Toca em tudo, porém não toca na sua alma. Vontade soberana de Deus. Deus determinou, meu amigo, o diabo abaixa a cabeça e sai calado, porque quem manda é Deus. Quem tem todo o poder, o Todo-Poderoso é o nosso Deus, Yahvé. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Ele detém todo o poder. Ele mesmo falou, todo o poder é dado nos céus e na terra. Então entenda que tem coisas que acontecem. Mas fulano, Deus deixou que fulano morresse assim, assim, assado. Foi permissão de Deus. Vontade permissiva de Deus. As pessoas, muitas coisas acontecem por vontade permissiva de Deus. Porque se Deus, ele determinar, querido, ninguém pode se opor a Deus. O próprio Jó diz, quem vai se opor a Deus e vai permanecer de pé? Então, esses sinais nos céus serão coisas tenebrosas, irmãos, assustadoras. Veja que o mundo está de ponta cabeça com o coronavírus ou alguma coisa que realmente ele é letal, mas ele vem, né, através de uma contaminação. E você imagine coisas acontecendo no céu que você jamais viu, que as pessoas jamais viram. Eu não posso precisar para você o que é, mas a Bíblia diz que haverá sinais nos céus, sinais que antecedem a volta de Cristo. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como, por exemplo, grandes terremotos, fomes, pestilência. Lucas, capítulo de número 21, versículo 11, você vai encontrar falando sobre essas coisas, sobre peste. E interessante que os 3 evangelistas que tratam desse texto, falando de fome, falando de situações que antecedem a volta de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, eles tratam desse mesmo assunto, mas você pode observar que só Lucas trata da palavra epidemia ou peste, coisas ligadas diretamente à saúde física das pessoas. Então, notem que o texto diz sinais do céu e não sinais no céu. Sinais no céu pode ser provocado pelo homem, pode ser provocado por uma esquadrilha, pode ser provocado até mesmo por efeitos tecnológicos. Agora, sinais do céu, vindo direto do céu, como sinal mostrando o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. Os homens vão ficarem assombrados. Não devemos, irmãos, especular e muito menos ensinar sobre assuntos que não estão revelados na palavra de Deus. Se eu chegar aqui para você e falar assim, mas os sinais, um dos sinais vai ser assim, ó, vai explodir uma coisa, vai... Não, irmãos, eu não posso falar para você aquilo que a Bíblia não nos revela. Existem coisas que são para o homem e para os filhos dos homens, revelada por Deus, mas existem coisas ocultas que somente pertencem a Deus. E Deus, no seu tempo devido, Ele vai trazer esses sinais. Notem bem, querido, que lá em Êxodo, capítulo de número 9, quando das pragas que foram acometidas, as pragas que foram lançadas no Egito, a 7ª praga, ela era saraiva, chuva de pedra. Note bem que foi algo que veio de uma maneira tremenda. E na ocasião, Deus falou para Moisés orientar o povo para ficarem dentro das suas casas, para não serem atingidos, melhor dizendo. Êxodo capítulo 9, versículo de número 18, a 7ª praga. Como eu falei aos irmãos, eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave
qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Olha só, que já lá no Antigo Testamento, Deus fez algo que veio dos céus, partiu dos céus, uma chuva de saraiva, uma chuva de pedra. Mas nós aqui, nós não podemos afirmar, vai ser novamente chuva de pedra, vai ser sinais que Deus vai mandar do céu assim e assim. Não, nós não podemos especular isso. Mas uma coisa, nós devemos estar alertas. Nós devemos estar atentos à voz de Deus, para que a gente não seja surpreendido, querido, por esse tipo de acontecimento e venhamos estar numa situação apóstata, venhamos estar numa situação de uma inércia, estar estagnados espiritualmente, mas que estejamos preparados para quando essas coisas surgirem, querido, a nossa fé esteja tão alicerçada na rocha que é Cristo, que nós venhamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que não possamos ter medo, que não possamos ter aflição, que não possamos entrar em pânico por conta desses sinais. Então, esses sinais também são dos acontecimentos, dos eventos que antecedem a volta de Cristo. Sinais que antecedem a volta de Cristo, a sua segunda volta. Jesus fala de sinais e não de datas. Pessoas que costumam especular, mas na data tal, Jesus fala de sinais que antecedem a sua volta, porém em nenhum momento fala de datas. Os discípulos, eles perguntam a Jesus, lá em Atos, capítulo 1, no versículo de número 5 e 6, eles estão assim, indagando a Cristo, não entendendo muito bem o que Jesus está querendo passar para eles, e eles começam, porque na verdade, irmãos, as pessoas precisam entender a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Olha só o que diz Atos capítulo 1, versículo número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus falando de coisas espirituais e eles se remetendo às coisas naturais, palpáveis, físicas, temporais. E restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, Jesus falando para ele: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos compete saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus não marcou data, irmãos. Jesus não marcou data. Eu não posso marcar data. Profeta nenhum pode marcar datas. Pessoas que se frustraram ao determinar a volta de Jesus mentindo, essas seitas diabólicas falando que Jesus voltaria em 1914, outro falou que Jesus voltaria em 1993, outro falou que Jesus voltaria em 1987. Pessoas marcando datas, tendo esse instinto demoníaco e passando isso para muitas comunidades cristãs, como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse o suprassumo da santidade que recebeu a revelação. Se o próprio Jesus, quando estava aqui, ele não revelou essa data, ele falou sobre sinais que haveriam de acontecer, que antecederiam a sua volta, mas não disse datas. E o que isso acontece? Muitas pessoas são fadadas ao erro. Muitas pessoas são levadas ao engano. Nesse engano há uma decepção, nesse engano há uma frustração, nesse engano há muitas vezes uma morte irreversível espiritualmente. Pessoas ficam odiando quando se fala do Evangelho por conta de falsas promessas
e datas prefixadas, marcada por pessoas, quando Jesus, na verdade, Deus, na verdade, não marcou datas, não deixou prescrito datas nenhuma, falou sobre sinais. Na parábola das virgens, 5 loucas e 5 prudentes, lá em Mateus 25, observem que o noivo vem de uma maneira repentina. E naquele momento, ele vai encontrar 5 prudentes e vai encontrar também 5 que eram loucas, que não estavam nem aí na sua preparação para o encontro com o noivo. Para entrar na câmara com o noivo, tinha que estar adornado, tinha que estar preparado. E assim deve ser eu e você, porque o noivo vai voltar, Jesus vai voltar, e eu e você devemos estar preparados. Nós não sabemos o dia e nem a hora, nós não sabemos o ano, nós não sabemos, mas uma coisa nós devemos perceber, através dos sinais, que Cristo está voltando. Esses sinais, irmão, Jesus deixou bem claro que esses sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Por quê? Porque Deus, na sua agenda, que é uma agenda que só pertence a um Deus eterno, ele tem tudo sob o seu controle. E ele tem algo que muitas vezes a gente imagina ser feito daqui a 2, 10, 15 anos. Deus não tem ele não conta esse tempo que eu e você conta. Deus é de eternidade a eternidade. Então, o que acontece? Existe um projeto de Deus e tudo vai levar aonde Deus quer. Esses sinais Deus deixou para que eu, você e para aquele que ama a Deus, para que a gente venha observar. É como alguém que nos deu uma aula preliminar, depois nos levou para uma gincana e falou: olha, existem alguns pontos estratégicos que vocês vão conseguir encontrar o tesouro escondido. Ele não diz para você aonde está, mas pela aula que você teve com ele, você imagina mais ou menos como vai ser, aonde mais ou menos ele falou por parábola, usou uma hipérbole, usou de uma maneira metafórica, e você vai entender, porque você conhece o teu mestre, aquele que te deu aula. Assim somos nós com relação à volta de Cristo. Jesus está nos ensinando através da sua palavra. Ele está falando: olha só, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Irmãos, quando houve uma pandemia nessas condições, eu pelo menos não lembro, em que o mundo todo foi atingido, o mundo está em pânico, o mundo está de ponta cabeça. Imagine só, querido, que Deus já tem mandado os seus sinais para que eu e você estejamos alertas. Então, voltando, nós observamos que haverá sinais nos céus, sinais que antecedem a volta de Cristo. Esses sinais, eu e você, nós devemos estar atentos, nós devemos estar assim, olha, sempre vigilantes, para não sermos assim, pegos de surpresa. Aqui, entre aspas, abre aspas, tem aqui uma palavra que não é minha, a palavra de um teólogo, que diz assim: o mestre alertou que se levantará um governo contra outro governo, baseado, irmãos, em Mateus 24:7, um reino contra reino, uma casa contra outra casa, enfim, são coisas que acontecerão
E esses conflitos, irmãos, Jesus falou a respeito de guerras, conflito entre as nações como um dos sinais da sua volta. Imagine só que, ultimamente, nós temos tido esses sinais, líderes de potências mundiais, de grandes países, querendo se gladiar e querendo, entendeu, com promessas de ameaças, melhor dizendo, de armas químicas e tudo mais. E às vezes a gente observa essas coisas e acha que é algo tão normal, assim, algo tão casual, mas não é, querido. São sinais que antecedem a volta de Cristo. Imagine só que terremotos, coisas acontecendo em vários lugares. Alguns lugares têm terremotos que realmente são terríveis. Eu tenho aqui um relato nos Estados Unidos, entre 2000 e 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos. Olha só, destes